Eu queria, de início, dar boa noite, de maneira muito feliz para todos os participantes dessa nossa Masterclass, nessa nossa aula de abertura, desse curso incrível de Direito Urbanístico aplicado na prática. Queria dar uma boa noite a vocês todos, também aos coordenadores e aos professores, que eu já vou passar a palavra. Quero dizer que nós estamos aqui na Unibradim com o nosso segundo curso ao vivo do ano, né? Nosso primeiro curso foi um curso de Planejamento Sucessório e Patrimonial, coordenada pela Carolina e pela Luciana. E agora o nosso segundo curso do ano, numa programação de 6 cursos ao vivo e online que vamos ter ao longo do ano de 2016. Mesmo com Copa do Mundo, com eleição e tudo mais, a gente conseguiu a agenda para fazer 6 cursos similares a esse ao longo do ano de 2026, de modo que todos vocês estão mais do que convidados a participarem de todos esses cursos que vamos lançar, dos outros 4 cursos que ainda vamos lançar ao longo desse ano. Esse curso que estamos iniciando agora é um curso muito especial porque já é uma ideia muito forte da Unibradim nós aproximarmos essas outras áreas do direito, que são áreas que se complementam com o direito imobiliário, de modo a que a advocacia possa ter um entendimento interdisciplinar, né, sistêmico de tudo aquilo que é necessário para atuar no mercado. No ano passado, a gente fez um curso de direito societário imobiliário, que foi um sucesso, quase 200 pessoas. E também no ano passado fizemos um curso sobre a reforma tributária e as questões incidentes no mercado imobiliário. Esse curso teve mais de 400 pessoas inscritas. Então, essa lógica de nós tentarmos associar essas diferentes áreas é uma lógica já presente na Unibradim. E calhou muito bem quando a Natália nos procurou ainda no ano passado, né, dizendo que estavam pensando em formatar um curso para a Unibradim de direito urbanístico, né, uma questão, uma pegada eminentemente prática, né, de modo que nos apresentaram esse cronograma, né? A Natália e a Marcela, e o Pedro entrou também logo depois, de modo que os três, né, Natália, Marcela e Pedro, são os três coordenadores desse curso incrível que a gente começa hoje, curso de Direito Urbanístico aplicado na prática. Então, de início eu quero, de maneira muito carinhosa, Marcela, Natália e Pedro, agradecer a vocês pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho, pelo comprometimento que esse curso foi feito num espaço de tempo muito rápido também, né? Cada detalhe, cada disciplina, cada professor que foi convidado nessas últimas semanas, tudo pensado com muito comprometimento, como eu disse. Então, eu queria, além de parabenizá-las, né, parabenizá-los todos, por esse curso, eu queria agradecer de coração, em nome da Universidade Bradim, o empenho de vocês, né? E também queria dar o meu boa noite e também agradecer pela participação nessa aula de abertura dos meus dois amigos, e eu tenho muita honra de dizer que sou amigos de ídolos meus do direito imobiliário, da advocacia, que é o Rodrigo Bicalho. Bicalho, prazer mais uma vez estar com você aqui num evento, e o Dr. Marcelo Terra, que eu chamava de Dr. Marcelo até semana passada, quando fui terminantemente proibido de chamá-lo de doutor, né, por ele mesmo. Então, a partir daquele dia lá em Portugal, Marcelo Terra. Rodrigo e Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês, né? É uma honra tê-los em qualquer curso da Unibradim, mas sobretudo em aulas inaugurais, né? Em aulas como essa. Eu vou ficar aqui bem quietinho no meu canto, sendo mais um aluno ouvinte dessa aula que eu sei que vai ser espetacular, e já de agora passo a palavra para a Marcela, para o Pedro e para a Natália. Boa aula para todos. Obrigada, Marcos. Obrigada. A gente que agradece a Unibradim pelo apoio todo. É muito fácil a gente organizar curso tendo todo o apoio da Unibradim. Realmente faz a diferença. Bom, e também quero agradecer a todos os presentes e mais uma vez ao Marcelo e ao Rodrigo que estão aqui conosco, que eu, assim como o Marcos e assim como toda a população jurídica do nosso país, é admiradora profunda do trabalho de vocês. E eu acho que a presença do Marcelo e do Rodrigo aqui reforça a importância do direito urbanístico no desenvolvimento imobiliário, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Hoje em dia, a Natália vai abordar
com maior cuidado, mas a gente sabe o quanto é importante o profissional que trabalha no mercado imobiliário entender de direito urbanístico, que é uma área ainda um pouco nova no direito, que as pessoas ainda estão se familiarizando, tá? E o intuito de hoje é eu falar um pouquinho das questões conceituais, dos aspectos introdutórios, de uma forma muito rápida, porque quero dar a palavra ao Marcelo, que vai falar na sequência sobre a evolução da legislação urbanística aqui de São Paulo e o impacto disso no processo de verticalização da cidade. Na sequência, o Rodrigo vai falar um pouco da judicialização de matéria urbanística, que tem aumentado cada vez mais, né, e gerado muita dor de cabeça aí para todos nós, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Pedro vai falar de um assunto muito bacana, que é a aplicação do direito urbanístico além da escala do lote. Então, quanto olhar para o espaço público também pode gerar uma valorização do entorno e do próprio empreendimento imobiliário. E, por fim, a Natália vai explicar a importância do direito urbanístico no desenvolvimento do profissional que atua no mercado imobiliário e vai detalhar um pouco mais o nosso curso, que é o nosso grande objetivo de estarmos aqui hoje também, é incentivá-los aqui a se inscreverem, para quem já não se inscreveu ainda no nosso curso de Direito Urbanístico aplicado na prática, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui muito brevemente. Eu consigo compartilhar? Consigo. Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela? Se alguém puder só falar no microfone, que eu não Sim, consigo ver Sim, mais. Sim. Sim? conseguimos. Muito obrigada. Então, eu vou falar aqui brevemente dos aspectos introdutórios para todos ficarmos na mesma página. O direito urbanístico, ele nasce como uma resposta ao crescimento desordenado das cidades. Então, gente, entre as décadas de 40 até os anos 2000, a população urbana aqui no Brasil, ela passou de 30% para mais de 80%, muito em virtude do processo de industrialização. No estado de São Paulo, a taxa de urbanização é de mais de 95%, né? Então, é o processo de urbanização e não a existência das cidades em si que é o grande deflagrador do direito urbanístico. E claro que uma urbanização tão expressiva gera algumas consequências em razão desse crescimento desordenado das cidades que aconteceu antes da gente ter essas regras aí de planejamento urbano. O planejamento urbano, ele vem para tentar resolver o problema dessa ocupação desordenada. Não dá para a gente construir uma cidade do zero, salvo Brasília, né, que foi uma exceção, mas a gente tem que lidar com as realidades de cada local e enfrentá-las de acordo com as regras aí que vão ser colocadas pelas leis urbanísticas. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de problemas gerados por essa desocupação, por essa ocupação desordenada, como por exemplo aqui em São Paulo, que a gente tem uma grande distribuição de domicílios por faixa de renda de uma forma mais esparsa quando a gente pensa em pessoas de baixa renda, nas franjas da cidade, nas bordas da cidade, e no centro expandido aqui de forma muito concentrada a população de alta renda. Isso gera alguns problemas, né? Problemas, por exemplo, quando a gente pensa em deslocamento. Então, aqui eu trouxe um dado para vocês muito interessante que mostra como o tempo médio de deslocamento das pessoas entre a casa e o trabalho, considerando a faixa de renda dessas pessoas, tá? E aqui é o tempo médio. Por quê? Porque São Paulo até não está tão ruim, né? Média de 35 minutos, 37 minutos, não é tão ruim, não sei se é tão verdadeiro esse dado assim. Mas o fato é que São Paulo, a alta renda tem um deslocamento muito mais rápido do que a baixa renda, tá? E aqui de forma muito mais expressiva, eu trago para vocês um outro exemplo, que é o Distrito Federal, que a gente tem uma média de deslocamento de pessoas de alta renda de 10 minutos. Por outro lado, pessoas de mais baixa renda acabam morando ali nas cidades satélites, né, ao redor de Brasília, e levam um tempo muito maior no deslocamento. Curitiba também, muito curioso, né? Curitiba, uma pessoa de alta renda vai rapidamente para o seu trabalho, por outro lado, uma pessoa de baixa renda demora muito mais. Isso gera um problema,
Problema de sobrecarga na infraestrutura urbana, quando a gente pensa em mobilidade. Existem diversas outras problemáticas que eu não vou trazer aqui para você, não vou conseguir trazer aqui para vocês, mas para fins exemplificativos, essa sobrecarga, por exemplo, na rede de transporte público, ela tem que ser pensada, né, sob a ótica do que o planejamento urbano pode fazer para tentar mudar essa realidade. Também tem uma sobrecarga no sistema viário, né, considerando esse deslocamento e essa distância das pessoas entre casa e trabalho nas grandes cidades. O direito urbanístico, então, ele nasce pensando em resolver esses problemas, pensando em resolver o caos, né? E ele tem por objetivo disciplinar o planejamento urbano, o uso e ocupação do solo, e aqui, objeto da nossa aula, a ordenação urbanística da atividade edilícia, ou seja, regular a produção imobiliária privada, definir aonde pode construir, aonde se deve construir, aonde se incentiva que se construa mais e por aí vai, tá? O direito urbanístico, ele anda de mãos dadas com o urbanismo. Ele é multidisciplinar. Isso é muito importante, porque inclusive esse curso, ele é aberto a advogados e também a arquitetos e urbanistas, né? Porque trabalhamos de mãos dadas. Tem até um texto do Vitor Carvalho Pinto que eu trouxe aqui para vocês, que inclusive o Vitor vai ser professor do nosso curso, e ele é ótimo. Ele fala que não existe urbanismo sem direito urbanístico, né? Então, é algo para a gente pensar que o urbanista ele vai ser o responsável por planejar as cidades, por desenvolver estratégias para viabilizar esse planejamento. O direito urbanístico ele vai instituir as normas e os instrumentos para viabilizar a estratégia de desenvolvimento urbano planejada pelo urbanista. Bom, e aí a gente divide aqui o direito urbanístico na esfera nacional em três fases diferentes. A primeira fase que a gente pensa é antes da Constituição Federal de 1988. Nessa época, a gente teve poucos marcos jurídicos urbanos nacionais e algumas iniciativas municipais, mas ainda um pouco tímidas, de aplicação de instrumentos urbanos, tá? Principalmente aí na década de 80. Foi justamente essas iniciativas que serviram de base para a futura elaboração do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade ele não cria nenhum tipo de instrumento, ele simplesmente replica e coloca na legislação instrumentos que já eram aplicados, ainda que de forma tímida, pelos municípios, tá? Aí a gente teve um outro período que foi pós-Constituição Federal de 88 e antes do Estatuto da Cidade, ou seja, de 88 até 2001. A Constituição Federal, ela definiu o plano diretor como instrumento básico de política urbana e falou que ele era obrigatório para aquelas cidades com mais de 20 mil habitantes. Mas, nesse momento, ainda não existia nenhum tipo de sanção no caso de não formulação dos planos diretores pelas cidades, tá? Então, isso só veio com o Estatuto da Cidade depois, e a gente até vai ver que houve um incremento aí expressivo de planos diretores depois do Estatuto da Cidade apenas, ok? Além disso, essa fase de 88 até 2001 foi um período marcado por uma ampla mobilização popular pelo movimento da reforma urbana, num processo que estabeleceu as condições políticas para a aprovação do Estatuto da Cidade, que aconteceu em 2001. Em 2001, então, com o nascimento do Estatuto da Cidade, a gente teve um fortalecimento do marco regulatório de política urbana em nível nacional e também a institucionalização da política urbana, através, por exemplo, da criação do Ministério das Cidades. Bom, como eu disse, a obrigatoriedade de elaboração dos planos diretores veio com o Estatuto da Cidade de 2001, inclusive foi definido um prazo ali de que 5 anos, se os municípios não elaborassem seus planos, os prefeitos e até os servidores públicos responsáveis poderiam responder por improbidade administrativa. O que aconteceu, gente? Aconteceu, então, um incremento expressivo de planos diretores. Eu trouxe um dado aqui para vocês que mostra claramente que depois de 2005, a gente teve um aumento considerável de planos diretores nas cidades pelo país.
O Estatuto da Cidade também previu que os planos diretores têm que ser revisados a cada 10 anos. A gente pensa que a cidade ela é dinâmica, ela muda, né? E a lei tem que acompanhar essa dinâmica das cidades. O Estatuto da Cidade também definiu uma série de princípios e diretrizes de ordenamento territorial e um cardápio de instrumentos urbanísticos para viabilizar esses princípios e essas diretrizes. Bom, com isso também eu trouxe um dado para vocês que houve um incremento nas leis municipais de previsão de instrumentos urbanísticos, como, por exemplo, operação urbana, solo criado, zona especial de interesse social. Tudo isso foi sendo aplicado pelas cidades ao longo, ao redor do nosso país, no curso aí desses anos que vieram depois de 2001, depois do Estatuto da Cidade. E aí eu trago só em caráter exemplificativo aqui, para deixar um gostinho de quero mais, porque o nosso curso vai abordar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, mas aqui exemplificando, a gente tem alguns instrumentos que impactam diretamente a produção imobiliária privada, que estão previstos no Estatuto da Cidade e são utilizados por vários municípios e que impactam o desenvolvimento imobiliário. Então, um exemplo, o zoneamento. O zoneamento ele direciona a ocupação da cidade, ele define o que pode construir, onde pode construir, aonde se incentiva que se construa mais, né? Então ele acaba definindo aonde o município quer que haja um adensamento construtivo e populacional. A outorga onerosa do direito de construir, também aplicada por diversos municípios, ela prevê um pagamento de contrapartida para o potencial construtivo adicional, que impacta, claro, a viabilidade financeira, econômica do empreendimento. As operações urbanas consorciadas, também aplicadas por diversas cidades ao redor do Brasil, elas podem gerar aí uma oportunidade. Por quê? Porque elas definem regras específicas para alguns territórios, pensando ali numa transformação daquela área e uma requalificação, que pode gerar um incremento de potencial construtivo e, portanto, oportunidades para o mercado imobiliário. Outros instrumentos, tantos aqui como a transferência do direito de construir, o tombamento, as zonas especiais de interesse social, tudo isso a gente vai tratar no curso com vocês, tá? Gente, eu não vou me estender. A nossa intenção aqui é dar o protagonismo ao Dr. Marcelo e ao Dr. Rodrigo, para que eles exponham aí as suas ideias. E o Dr. Marcelo agora ele vai trazer um pouco de como a Lei Municipal de São Paulo aplicou esses instrumentos aqui no curso do tempo e acabou mudando toda a lógica de verticalização das cidades. Aqui eu trago para vocês algumas referências bibliográficas que eu vou compartilhar com vocês e deixar para vocês darem uma lida rápida antes do dia 8 de junho, brincadeira, quando começa a nossa aula. Mas são livros e textos importantes que podem introduzi-los nesse universo do direito urbanístico, especialmente quando a gente fala de Estatuto da Cidade. Ok? Doutor Marcelo, por favor, fica à vontade. Obrigado, Marcela. Obrigado, pessoal. Só registrar aqui a minha enorme satisfação de estar nessa aula inaugural, dando um depoimento, é mais um depoimento do que uma exposição doutrinária ou dogmática, né? Marcos Vinícius, parabéns aí pela condução da Unibradim. Parabéns ao Ibradim por todo o trabalho sendo realizado, né? Eu sou membro honorário do Ibradim, já que eu não podia ajudar, fui classificado como membro honorário, né? Eu e o Melim, na época da fundação do Ibradim. E agradeço aí, Marcela, Natália, Pedro, pela organização. O programa está maravilhoso, de dar inveja, efetivamente. Tomás, que está aqui, e é uma honra compartilhar aqui com o Rodrigo Bicalho esse painel. A Marcela pediu para eu falar um pouquinho sobre evolução da legislação urbanística. Primeira questão é evolução, está correto o nome? Evoluímos ou não evoluímos? Eu faria eu sintetizaria a minha fala na seguinte frase, que depois eu vou dar a autoria, tá? Saudades da minha Z2. Os mais velhos aqui vão lembrar o que eu quero dizer com isso. Quem falou isso uma vez para mim há muito tempo atrás, quando veio o plano diretor de 2002, a lei de zoneamento de 2004, aqui na cidade de São Paulo, foi a saudosa Arlete Grespan.
Uma vez conversando com ela, encontrei com ela na porta do prédio do Ministério Público. Eu estava indo lá para ver algum processo, ela estava indo lá para fazer algum depoimento, alguma coisa assim. E ela falou da dificuldade dela, enquanto funcionária pública, arquiteta, de interpretar a nova legislação. E ela disse: saudades da Z2, da minha Z2. Isso marcou muito para mim, na minha atividade enquanto advogado. Eu acho ela de uma sabedoria exemplar essa frase da Arlete. Por isso que eu falei da evolução, né? Num pequeno arco histórico aqui, Marcelo, nós temos na cidade de São Paulo, né, nos anos 70, a Lei 7.805, que foi uma lei pioneira no sentido de, talvez a primeira lei efetivamente de âmbito municipal na cidade de São Paulo, de tentativa de ordenamento do território paulistano como um todo, criando as zonas. Essa lei foi substancialmente alterada logo na sequência, em 73, pela Lei 8.001. Trouxe novas zonas, novas regras, e mesmo assim ainda de uma forma bastante de fácil aplicação. Pelo menos é o que a gente vivia na época. Qual é o meu depoimento aqui? Agora, em março, eu comemorei 52 anos de atividade, incluindo 5 anos de estágio. E há 52 anos trabalhando com o mercado imobiliário. Eu tenho vívida lembrança de que até comecinho dos anos 90, o advogado imobiliário, que eu chamo de imobiliarista, o advogado de um empreendedor imobiliário na cidade de São Paulo, ele era raramente chamado a falar qualquer coisa sobre interpretação da lei paulistana de zoneamento. Era raríssimo. Me lembro lá no escritório, mas era muito, 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 muito raro. As leis eram interpretadas, as dúvidas eram dirimidas no âmbito dos arquitetos e dos engenheiros. Rara, mas era, olha, um depoimento mesmo. A primeira vez que eu fui ao Martinelli, para lá e na sala Arthur Saboia, acompanhando um cliente que estava com uma dúvida de interpretação numa zona corredor da época, foi em 91. Até então, não tinha, não era, o advogado não era chamado a se manifestar. Quando nós pensamos no professor José Afonso da Silva, né? Recentemente falecido aos 100 anos de idade, tendo acabado de revisar a sua obra clássica Direito Urbanístico Brasileiro e publicada a nona edição, que ele revisou aos 100 anos de idade. Né? Ele, nos anos 70, ele montou um curso de pós-graduação na São Francisco de Direito Urbanístico. E ele foi o verdadeiro introdutor no Brasil dessa disciplina que ganhou autonomia dogmática do direito urbanístico. E essa pós-graduação dele, a demonstrar essa intersecção que a Marcela comentou, que o Marcos Vinícius comentou, esse curso era na Faculdade de Direito da USP, mas ele era também aberto a não advogados. E na primeira edição do livro do professor José Afonso, ele conta essa história da fundação desse curso. Ele dá até o nome dos alunos que frequentaram esse curso. E um deles é um conhecido de todos nós, o Paulo Jaquinto, que é arquiteto, né? Funcionário público, eu não sei se hoje ele está aposentado no funcionalismo, mas professor de arquitetura, e ele frequentou esse curso do professor José Afonso da Silva por força dessa absoluta intersecção. Quando vem nesse arco histórico que a Marcela falou, Constituição de 88, o meu tema ele tem um ponto de tangência com o que o Rodrigo vai falar, com o que a Natália vai falar, então eu peço licença aqui, eu não vou tentar fazer 3 palestras em uma só, não, mas algumas coisas têm ponto de tangência. Quando vem, em 85, a Lei da Ação Civil Pública, em 88, a Constituição Federal, o 90, o Código de Defesa do Consumidor, ampliando o espectro da proteção dos direitos difusos, coletivos, homogêneos, etc., a comunidade do empreendimento imobiliário, do empreendedor imobiliário, começou a ser acionada e vista para o mundo jurídico também, não apenas o mundo da arquitetura, não apenas para o mundo da engenharia. Então, nós, advogados, passamos a ser chamados.
mesmo na época daquela legislação mais simples, saudades da minha Z2. Quando vem, final dos anos 90, vem no começo dos anos 2000, o Estatuto da Cidade, que é de 2001. Logo na sequência, temos o Plano Diretor Paulistano de 2002, a Lei de Zonamento de 2004. Aí explodiu a necessidade da participação do mundo jurídico também no processo de licenciamento. O processo de licenciamento quase que virou um processo judicial. E nós, advogados, feliz ou infelizmente, fomos chamados a participar. E ainda na linha do depoimento, Marcelo, comecei a frequentar com maior assiduidade o Martinelli do que o Fórum João Mendes. Estou dizendo isso antes da pandemia. Na atividade da consultoria não contenciosa, o advogado do imobiliário passou a ser diariamente chamado a se manifestar, porque começou a haver necessidade de uma leitura daquele texto normativo, não apenas com o olhar do arquiteto e com o olhar do engenheiro, mas com o olhar de uma visão sistêmica do mundo jurídico. Regras de interpretação, de hermenêutica, de princípios. E aí estamos hoje no que nós conhecemos hoje, que vai ser a exposição aí do Ricardo, do Rodrigo e da Natália na sequência, né? Quando vem essa evolução que a Marcela falou, ela até falou a questão da fórmula de Adiron, né, Marcela? Não sei se os mais novos, os menos, que tiver menos de 50 anos vai entender o que é a fórmula de Adiron, né? O urbanismo é uma escolha política. Que cidade nós queremos? É uma cidade mais baixa, uma cidade mais alta, com mais recuo, com menos recuo? O que nós queremos? E a legislação urbanística paulistana, e não vai aqui nenhuma crítica, é a consequência. A Marcela falou, né? O direito urbanístico veio depois da implantação da cidade. Se tivesse vindo antes, talvez tivéssemos uma cidade melhor. Não necessariamente, não necessariamente, porque Brasília é uma cidade planejada, Belo Horizonte é uma cidade planejada, Teresina é uma cidade planejada. Não sei quem conhece Teresina aqui, mas o centro de Teresina é uma cidade bonita, arborizada, é uma cidade planejada. Só que o problema do crescimento dessas cidades, o crescimento extrapolou o muro daquele planejamento. E daí ele cresceu sem planejamento. E tem erros de planejamento, né? Quem frequenta Brasília vai entender minha frase. Brasília é uma cidade feita para carros, mas que não tem vaga de garagem. Vocês já repararam isso? Quem vai em qualquer tribunal, esplanada dos ministérios, de carro, está perdido. Não tem onde estacionar, porque não é uma cidade planejada para ter vaga. É planejada para ter carro, mas não para ter vaga. Então, nem todo planejamento é, obviamente, o ideal, né? Fórmula de Adiron. Então, lá nos anos 70, 80, nós tínhamos um secretário aqui na cidade de São Paulo, uma pessoa extremamente culta, capacitada, o Benjamin Adiron Ribeiro. Ele eu não conheci, mas por dessas coincidências da vida, eu passei a ter uma amizade que mantenho até hoje com os sobrinhos do arquiteto Benjamin Adiron Ribeiro, a família Adiron Ribeiro, que até hoje eu tenho contato. Então, um nome que sempre me marcou. E ele inventou uma fórmula, que é a fórmula de Adiron, em que o projeto poderia ter mais pavimentos desde que tivesse mais recurso. Quanto mais recuo lateral, maior a altura. Foi uma escolha, uma escolha. Não sei se é melhor, sinceramente não sei. Como usuário da cidade, não sei se é melhor. Talvez eu preferisse, enquanto usuário, uma cidade menor, com ocupação do lote integral, com a fachada ativa para valer efetivamente, uma cidade talvez nessa escala, contrária à escala da fórmula de Adiron. Repito, é uma questão de escolha. E essas escolhas vieram com maior amplitude
no Estatuto da Cidade lá em, em 2001, que é uma lei que regulamenta, vamos chamar assim, o artigo 182 da nossa Constituição Federal. E aqui vem uma observação também na linha do histórico. E, Marcelo, você me avisa, faz um sinal quando eu tiver que parar, tá bom? Ah, final dos anos 80, já após a Constituição de 88, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, no governo Erundina, aqui na cidade de São Paulo, houve a tentativa, a apresentação, aliás, de um projeto de lei, de um plano diretor, que trazendo para o plano municipal a cobrança da outorga onerosa acima do coeficiente básico. Uma total novidade na cidade de São Paulo, no direito brasileiro, né? Isso causou aí uma revolta muito grande, uma preocupação muito grande. E eu participei na época, enquanto conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, eu participei de um grupo de trabalho com a UAB e ASP sobre o tema, um trabalho coordenado pelo Nelson Koiransky, e chegamos naquela ocasião à conclusão de que essa ideia da outorga onerosa ela não seria possível antes da edição da lei que regulamentasse o artigo 182. Naquele momento, houve uma pressão política muito grande e o governo municipal recuou daquela ideia. Mas logo na sequência, em 2001, veio o Estatuto da Cidade. E ao vir o Estatuto da Cidade, em 2002, veio o Plano Diretor, né, que estabeleceu um coeficiente básico X, que era uma pedra de gelo, né? Ele tinha uma diminuição no período de tempo, aquele coeficiente básico gratuito, e a cobrança de uma outorga onerosa a partir daquele coeficiente, que foi uma revolução. E uma revolução com uma característica muito interessante, né? O proprietário que, na época, tinha um coeficiente 4 gratuito, da noite para o dia, ele passou a ter um coeficiente gratuito de 2, podendo eventualmente chegar a 2,5, pagando a outorga onerosa. Da noite para o dia. Na realidade, houve uma expropriação do direito de construir, não tenha dúvida. Porque a escolha não era uma escolha urbanística, era uma escolha financeira. Se eu poderia fazer a mesma volumetria gratuitamente, e agora eu faço a mesma volumetria pagando, a escolha não é urbanística, a escolha é financeira. É um modelo financeiro, de financiamento, mas não é um modelo de implantação da cidade. É um modelo de aferição de recursos para obras de infraestrutura, melhorias, ótimo, tudo isso é ótimo. Mas houve uma certa, não sei se correta ou não, transferência de renda do patrimônio do particular para o patrimônio do público sem a devida e prévia indenização. Essa foi a realidade que aconteceu e que acabamos nos acostumando. Na sequência, vem toda a legislação das operações urbanas consorciadas. Primeiramente, operações urbanas, posteriormente, operações urbanas consorciadas. Tivemos na cidade de São Paulo uma lei pioneira também dos anos 80, né, que é a Lei das Operações Interligadas, permitindo a mudança de índices e parâmetros urbanísticos mediante pagamento de um valor, que foi questionada judicialmente pelo Ministério Público anos depois. As operações urbanas também permitindo a quebra de parâmetros mediante pagamento de uma outorga onerosa via contrapartida financeira ou via CEPAC nas operações urbanas consorciadas. E temos também os projetos de intervenção urbanísticas. Tudo no mesmo território. Tudo no mesmo território. Sobreposições de mapas. Sobreposições de mapas. Hoje, da mesma forma que hoje nós, advogados, somos chamados a participar mais ativamente, os arquitetos são chamados a emitir os EVTLs cada vez mais complexos, cada vez com maior quantidade de páginas e de itens, e todos não conclusivos. Né, Rodrigo, Pedro e Tomás,
O EVTL está pior do que o nosso relatório de due diligence. Tem tantas páginas quantas ressalvas. Estou certo ou estou errado, Rodrigo? A gente faz uma Tá concorrência para certo, é saber quem verdade. Assim, o relatório de cada documentação. vez a insegurança é maior para você cravar uma Maior, informação que deveria não é ser isso? objetiva. E o arquiteto também. Eu sempre brinco, né, que EVTL na cidade de São Paulo, só computador da NASA. E recentemente descobri que nem o computador da NASA. Né? Vou contar aqui, fazer um disclaimer, Marcela. Hoje eu e a Marcela tivemos uma reunião no Ministério Público sobre um determinado assunto, presencial. E uma reunião boa, conversa vai, conversa vem. O promotor, estava falando de inteligência artificial no mundo jurídico, etc. e tal. O promotor falou: não, eu usei aqui uma inteligência, mas tem que tomar cuidado, claro, né? Pedir para a inteligência artificial interpretar o quadro A, B do plano diretor. Deu errado a resposta. E daí eu até brinquei. Está vendo como a nossa lei é complexa? Nem a inteligência artificial conseguiu descobrir qual era o uso adequado naquela quadra. É uma total insanidade isso daqui. Então, é por isso que eu falei, será que é uma evolução, efetivamente? Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que isso gera dúvida, e a dúvida gera possibilidade de impugnação, que é o tema que o Rodrigo vai nos brindar daqui a pouco, gera insegurança jurídica, gera incremento de custo e gera insegurança funcional. Eu não sou funcionário público, mas eu fico preocupado com a responsabilidade do funcionário público. Se nós aqui temos dúvida de interpretação, o funcionário também tem. E na dúvida, ele vai querer se proteger. E ao se proteger, talvez ele seja mais rigoroso do que a lei determina. E ao ser mais rigoroso, causa todo um impacto na aprovação do empreendimento, na viabilidade, no prazo de aprovação, etc. Tal. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, deveremos efetivamente lutar por uma simplificação. É inconcebível, né, que uma lei, PIO setor central, tenha mais artigos do que a própria lei de zoneamento. Quando está no nosso plano diretor de 2014, como princípio do plano, a simplicidade da legislação urbanística. Esse princípio está lá nos artigos iniciais e ele é desmentido nos 400 artigos subsequentes. Então, eu acho que é uma missão nossa, da comunidade que trabalha com esse instrumento, de uma luta por uma melhoria que trará como consequência uma maior segurança jurídica e tranquilidade para todos nós atores envolvidos. Marcelo, está no tempo ainda, Marcelo? Perfeito, Oh, impecável, doutor Marcelo, perfeito. Eu bom, vou inverter um pouquinho a ordem aqui, da Natália aproveitar o gancho do doutor Marcelo, se vocês me permitirem, para falar um pouquinho, dentro do que o doutor Marcelo falou, dessa lógica e da importância do profissional aí que trabalha no mercado imobiliário, entender desse nó que o doutor Marcelo trouxe, o nosso curso busca tentar desatar esses nós. E queria também aproveitar, corrigir a minha indelicadeza no começo da minha fala. Não agradeci Natália e Pedro, meus grandes parceiros aí na coordenação desse curso. Nath, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Natália Lopes, uma das coordenadoras desse curso tão bem pensado, ao longo de quase 8 meses de estruturação e encadeamento de aulas. Eu quero agradecer a Marcela, que foi a grande idealizadora desse curso. Esse curso surgiu na apresentação do Ibradim Mulheres do ano passado, que a Luciana Ismael, presidente do Ibradim, convidou a Marcela para fazer um curso de direito urbanístico. E a Marcela veio falar comigo, falou: Natália, você não quer coordenar o curso junto comigo e com a Gabriela Aidar? E aí eu falei: Marcela, eu preciso terminar o meu mestrado. E por muita coincidência, o meu mestrado é sobre a outorga onerosa do direito de construir, o seu posicionamento no Estatuto da Cidade e como está anacrônico o que está previsto no Estatuto da Cidade, porque ele trata de um valor de propriedade.
E a Marcela gentilmente esperou o término da minha banca, do meu mestrado. A Marcela e a Gabriela Aidar começamos a estrutura desse curso. Depois o Pedro Bicudo veio somar com a gente. E eu queria contar um pouco para vocês sobre a estrutura desse curso. Porque, como vocês viram, eu quero pegar o gancho no que o Marcelo Terra trouxe muito bem, que o mercado imobiliário mudou. E ele mudou muito embasado numa legislação urbanística que se torna cada vez mais complexa. Não é só a legislação de São Paulo. A gente trata aqui com inúmeros outros municípios e tem sempre uma dificuldade de interpretação, de posicionamento, de entendimento da dinâmica dessa legislação urbanística, e cada vez mais ela está presente em cada etapa do empreendimento. Então, desde a idealização, o Marcelo Terra falou do EVTL. Sim, o EVTL cada vez tem mais páginas, cada vez tem mais itens para a gente compreender, e ele está na estrutura da tomada de decisão sobre a aquisição ou não daquele terreno. Porque a legislação urbanística, ela vai influenciar a tomada de decisão pela aquisição do terreno, a estrutura desse empreendimento imobiliário e se você vai ter o habite sim ou não lá na frente. Porque como o Bicalho vai falar, a depender do posicionamento do Ministério Público, por exemplo, ou da sociedade, ou de associações de bairro, sequer você vai conseguir esse habite lá na frente, muito provocado pela legislação urbanística. Então, hoje, o advogado que atua no direito imobiliário, ele precisa dominar minimamente o direito urbanístico. Por quê? Para conseguir antecipar os riscos, que são consideráveis. Se a gente pensar que a cidade de São Paulo, nos últimos meses, ficou com seus alvarás suspensos, então esse é um risco que não estava na conta e foi superestimado. E também para ganhar oportunidades com seus clientes, com a própria estrutura da empresa, aprender a entender em que momento uma licença vai ser pedida, qual tipo de licença, enfim, aprender a interpretar essas decisões. Então, o curso, ele é um programa completo e aplicado. Qual é a ideia? São 16 aulas que vão percorrer todo o ciclo do direito urbanístico e o foco do nosso curso é o impacto na atividade imobiliária. Então, todos os elementos que a gente vai trazer, dos fundamentos constitucionais até o Estatuto da Cidade, da outorga, retrofit, leis de incentivo, CEPAX, operação urbana, a atuação do Ministério Público, a gente tem um membro do Ministério Público que estará com a gente. Casos práticos, nós teremos arquitetos para trazer caso prático com a gente. A ideia é que vocês entendam a legislação urbanística, como ela funciona, a interpretar, entender a sua dinâmica e como que ela se aplica no mercado imobiliário, com a atuação, acredito que a maioria de nós atua no mercado imobiliário e esse curso ele tem a intenção de trazer mais elementos para desenvolvimento dos empreendimentos. O nosso corpo docente é formado por advogados muito renomados, juristas, urbanistas, membro do Ministério Público, arquitetos. Então, a gente tem aqui um, um vasto corpo docente que lida diariamente com o tema do direito urbanístico, porque a nossa intenção é conectar teoria e prática. Então, nós temos como professor, por exemplo, Fábio Vanin, que é quem atualiza o livro Direito de Construir, do Eli Lopes Meirelles. Vitor Carvalho Pinto, que é um jurista bastante famoso, tem inúmeros livros sobre direito urbanístico. A Gabriela Aidar, que foi uma das idealizadoras do curso. O Arthur Barbosa, que é um promotor de justiça da cidade de Campinas, de urbanismo da cidade de Campinas. Marcelo Manhães, que vai falar aqui sobre restrições convencionais. Vivian Babur, que está dentro dos órgãos de proteção ao patrimônio histórico e da cidade, estará junto com a gente. Mariana Chiesa, coordenadora de Direito Urbanístico da OAB aqui de São Paulo. Pedro Bicudo, Olivar Vitali, Ulisses Penacchio. Como não juristas, nós teremos Daniel Montandon, que vai trazer casos práticos para a gente tratar da aplicação da legislação nos casos, e o Felipe Cavalcante junto com o Olivar no final do nosso curso. A nossa intenção, como vocês viram, é trazer uma visão integrada que o mercado exige para a atuação desses profissionais. Por quê? Porque as cidades não param de crescer, a legislação não para de mudar, e a pergunta que eu fico para vocês é: vamos acompanhar junto com a gente? Se inscreva no nosso curso. Obrigada, gente. Essa é a minha fala. Obrigada. Muito bom, Rodrigo Bicalho. Você tem a palavra.
Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, agradeço. Joia. Obrigado, gente. Agradeço ao Ibradim, parabenizo por essa iniciativa. Agradeço à Marcela, ao Marcos, ao Pedro, à Natália, por esse convite. E Marcelo, Tomás, uma grande satisfação estarmos aqui novamente com essa oportunidade de trazermos e debatermos esse assunto tão importante, né? É, o... Nós vamos falar um pouco agora sobre a questão do direito urbanístico levado aos tribunais ou das impugnações aos projetos, à legislação, as controvérsias trazidas, né, por conta do desenvolvimento das leis e dos projetos. O Marcelo comentou que o direito urbanístico, ou a própria matéria urbanística, né, ela era mais restrita à atuação do legislador, do operador público dentro da prefeitura e dos arquitetos. Arquitetos que procuravam aprovar os projetos junto com os empreendedores. E que, com o passar do tempo, né, naquela evolução legislativa que a Marcela comentou, e principalmente um pouco antes do Estatuto da Cidade, mas depois, né, também com o Estatuto da Cidade, essa matéria se tornou mais complexa, mais densa e passou a ser do dia a dia do advogado como um apoio ao empreendedor. Daí a importância, né, cada vez maior para o direito imobiliário, como a Natália comentou, né? Mas o que a gente vê hoje é que o urbanismo ele não está mais só na arquitetura, no legislador, no engenheiro e no direito, né? Na verdade, o urbanismo hoje ele está na discussão da sociedade como um todo. Se a gente verificar os portais da internet, a gente vai ver que tem matéria urbanística todos os dias. Quem lê os jornais vai ver que tem matéria urbanística todos os dias. Ele faz parte do debate da sociedade, ele se tornou uma questão sociológica extremamente importante. Ele está na academia, ele está nas escolas, ele está na discussão política. As minhas filhas, ao longo de várias séries, tiveram vários trabalhos ligados não só à questão ambiental, mas também ao desenvolvimento urbanístico, para onde vão as cidades, quais as soluções, como estudá-las. Então, a gente está falando agora de uma questão extremamente sensível e extremamente importante na nossa sociedade. E nós temos agora, então, e a imprensa, né, reflete isso, obviamente, e o debate das políticas urbanas, né, está cada vez mais permeado aqui na nossa matéria. Claro, ela está muitas vezes de uma forma mais rasa em algumas notícias, de uma forma bastante específica e complexa na produção legislativa e no debate jurídico, né? Mas está cada vez mais ao nosso lado. E não dá para você falar mais em desenvolvimento imobiliário sem pensar, né, também na questão urbanística. E como o Marcelo falou, as leis foram se tornando cada vez mais detalhadas, cada vez mais complexas, cada vez mais específicas, né? Hoje você tem regras, centenas, talvez milhares de regras em uma grande cidade, o que torna muito difícil a sua interpretação, porque por mais que se procure redigir corretamente a lei, sempre surgem muitas dúvidas. E essas dúvidas também elas vêm até por caráter interpretativo, não apenas técnico, mas também sobre visão de mundo, sobre visão de como deve ser uma determinada cidade, né? Isso vai trazendo os conflitos. E a gente pode dizer que a gente está vivendo hoje um grande conflito, entre outros no Brasil e no mundo, um grande conflito urbanístico entre duas macrovisões, que obviamente tem depois várias nuances e aproximações e distâncias, que é uma visão desenvolvimentista, no sentido de você procurar, ainda que dentro dos limites da sustentabilidade, permitir um crescimento, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoamento das cidades, crescimento populacional e melhorias de mobilidade, como a Marcela falou, como uma das grandes necessidades hoje da sociedade como um todo. Isso traz renovações, isso traz obras, né? E uma visão mais restritiva de preservação ligada não só ao aspecto urbanístico, mas muito ligada também aos aspectos ambientais, que também estão muito ligados ao urbanismo, né? Então, o que a gente vê é, em grande parte, um urbanismo virando quase que um campo de batalha, né? Em que as posições de visão se colidem
E isso, na verdade, ele fica mais evidente em alguns momentos. Quando nós vamos fazer revisão de planos diretores, quando nós vamos fazer revisão de leis de zoneamento, quando nós vamos fazer legislações específicas relevantes, e muitas vezes também quando é feito um determinado empreendimento imobiliário que pode gerar, né, por parte, muitas vezes, do Ministério Público, por parte da sociedades de bairro, alguma contrariedade que venha a impugnar esse empreendimento especificamente considerado. Eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, Marcelo, eu tô com possibilidade aqui de projetar. Sim, Sim. no share verde. Aí deu. Vamos ver se aparece. Deu aí? Só um instante. Agora apareceu. Tá joia. Então imagine o seguinte, quando que esses conflitos, né, quando esses conflitos aumentam, quando começa a haver uma transformação. Então imagine em determinado bairro predominantemente de casas e começa a viver esta situação aqui. O que que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é uma foto do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Bicalho, não Ah, tá, tá não congelado, tá, acho. tá só na primeira página. Ixi, Mas deixa eu ver se eu... Vê se no modo apresentação ele entra. Será? Ó, tá só na primeira? Deixa eu stop share aqui e vou fazer um share de novo. Vamos ver se tá. Agora Agora eu entrou. acho que vai. Vamos ver. Desce um. Deu, agora deu, tá perfeito. Deu? Sim, fica à Aparece aqui? vontade. Ah, Sim, tá joia. Então aqui a gente está mostrando uma foto do bairro de Pinheiros e a gente vê, né, uma foto aérea. A gente imagina um bairro predominantemente na parte mais de baixo aqui, formado por casas na rua, né, poucos condomínios, prédios esparsos e de repente por uma série de incentivos imobiliários decorrentes de opções legislativas feitas no desenvolvimento do plano diretor e da lei de zoneamento, você começa a ter uma busca por terrenos. É um bairro, vamos dizer assim, muito central, bem localizado na cidade, e você começa a ter essa situação de um adensamento, de um grande número de prédios, e isso é um dos bairros em que houve maior geração de reações, né, por parte da população, da sociedade organizada, vendo realmente haver uma transformação. Então, a gente percebe aqui que o impacto, a diferença é muito grande, né? Aí nós podemos discutir é correto, não é correto, existe demanda para essas habitações, não existem, a sociedade precisa ser congelada naquele modelo das casinhas anteriores, sem gerar novas habitações numa área de bastante infraestrutura. Então você pode gerar aqui uma série de discussão, né? Mas situações como essa, elas levam muitas vezes a uma reação mais exacerbada. Não é unicamente isto, né? Mas aqui é para a gente verificar, né, um exemplo disso, né? E como se dá essa forma de combater a nova lei ou combater o novo empreendimento, né? Existem alguns instrumentos, pensando em Ministério Público mais comum, e acho que isso vai ser bem detalhado aí no curso, isso que é uma coisa bem legal, inclusive com a visão do próprio Ministério Público, né? A instauração de um inquérito civil para investigar aquele determinado empreendimento, se ele está adequado, se ele está devidamente aprovado. Este inquérito civil ele pode resultar numa ação civil pública, movida com o intuito, eventualmente, de impedir a aprovação, ou de cassar uma licença, ou de impedir um habite, né? Ele pode ser, essa ação civil pública pode ser movida pelo Ministério Público ou pela sociedade organizada, associações de bairro, institutos que tenham, de acordo com a lei da ação civil pública, a legitimação, né, para fazer isso. A gente pode ter uma ADI, que já é de competência, né, exclusiva aí da chefia do Ministério Público, mas aí não é contra um empreendimento específico, é assim, discutindo a constitucionalidade de uma determinada lei ou de um artigo da lei, né? E nós podemos ter até mesmo uma ação popular movida por determinado cidadão quando entenda que haja uma lesão, né, ao erário, e isso até mesmo isso é utilizado muitas vezes assim, aquele empreendimento não pagou uma outorga onerosa devida
Então, via ação popular movida por uma pessoa, eventualmente pode se tentar, né, paralisar um determinado empreendimento. Existem outras formas, né? Eu falei aqui de algumas modalidades que vão ser exploradas aqui ao longo do curso, mas a gente vê também um recurso a uma tentativa de tombamento, né? Muitas vezes a sociedade, os vizinhos, procuram frear um determinado crescimento por meio do tombamento, às vezes não só de determinados imóveis com características históricas, urbanísticas, arquitetônicas relevantes, mas às vezes de um próprio bairro ou de um quarteirão inteiro, né, trazendo aí demora, trazendo dificuldade, né, para o desenvolvimento imobiliário, né? E muitas vezes paralisando o empreendimento, até como nós vamos ver, porque muitas vezes esses empreendimentos eles vêm com pedido, né, de uma concessão de uma medida liminar. O que se alega, né, nessas ações? Diversas coisas, né? Muitas vezes inconstitucionalidade por não cumprir a função social ou por violação de outros princípios, né? Esse descumprimento da violação social, é claro que ele é muito relativo, né? Vamos imaginar situações em que muitas vezes o descumprimento da função social pode ser não empreender, né? Pode você, como existe inclusive, né, o parcelamento, o empreendimento compulsório, por se entender que você não desenvolver uma determinada área ou um determinado imóvel, pode ser descumprimento da função social. Mas muitas vezes se entende que ao se conceder licenças com potenciais construtivos elevados em determinadas áreas, poderia ser, como se alega muitas vezes, um descumprimento dessa função social. Se fala muito da vedação, né, o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, né? O que seria isso? Um empreendimento que envolva uma concessão de uma maior permissão construtiva, muitas vezes em detrimento aí com a necessidade de supressão de espécies arbóreas, poderia ser considerada uma violação a esse princípio, aliás, não escrito, né, da vedação ao retrocesso ambiental, e que se ele for levado, né, em última instância, você não constrói mais nada, né? Porque se você for fazer um novo porto, uma nova rodovia, isso para falar da infraestrutura, né, de utilização de todos, um novo trem, uma estação, você de certa forma vai estar trazendo algum impacto, né, ao meio ambiente. Fala-se também muitas vezes em ausência de estudos de impacto de vizinhança, e é claro, se existe uma previsão para um estudo e esse estudo não foi feito, pode existir sim uma aprovação irregular, mas o que se alega muitas vezes é assim, olha, a lei não exige neste caso, mas deveria ter exigido, porque o impacto trazido é considerável. Então, a lei que não exigiu é falha. Então, sem um estudo de impacto de vizinhança, esse empreendimento não poderia ser aprovado, caso em que, então, o empreendedor cumpriu tudo que estava na lei, mas não foi, neste caso, ou mediante esse argumento, não foi suficiente. Nós temos o requisito, isso é uma questão extremamente sensível atualmente, que é a necessidade de participação popular para aprovação de algumas leis relevantes, entre elas os planos diretores e lei de zoneamento. Então, é necessário que sejam promovidos, né, meios de participação para que essas normas sejam debatidas. Existe um subjetivo enorme, né? Um subjetivismo enorme nisto, e esta talvez seja a causa maior hoje da judicialização das normas, na medida em que quantas audiências públicas são necessárias? Né? A Câmara Municipal, acho que na lei orgânica do município aqui de São Paulo, fala em duas. Né? A gente já sabe que para normas muito relevantes, isso não é suficiente, até se você considerar o tamanho da cidade. Então, muitas vezes, o Poder Executivo e o Legislativo fazem 10 ou 20, ainda assim sujeitos ao argumento de que elas não são suficientes, ou que a divulgação das audiências públicas não foi suficiente, né? Ou que a divulgação foi suficiente. Entretanto, os estudos técnicos que embasaram as decisões que levaram ao projeto de lei não estavam disponíveis nos editais de convocação. Então, sempre há um argumento, né, que pode ser considerado positivamente ou negativamente pelo judiciário, no sentido de ter sido ou não cumprido determinados requisitos, né, para que aquela norma fosse editada, né? E é por isso que a gente vê uma série de decisões conflitantes também, né? Agora, independentemente disso, né, para o empreendedor imobiliário, nós estamos falando aqui, muitos, né, inscritos aqui são empreendedores ou assessoram empreendedores, a própria existência da ação
ou muitas vezes até do próprio inquérito civil, ela já traz um prejuízo gigantesco. Né? Imagina você lança um empreendimento, sofre uma ação civil pública com um pedido de concessão de uma liminar que venha a ser concedida. Né? E você vai concedida como um embargo de obra. Né? Imagina o que passa o empreendedor, né? Que está com um stand lá maravilhoso, fez um esforço de venda, vendeu 50% do empreendimento, começou obra, pegou financiamento bancário. Primeiro, ele vai, claro, tentar caçar aquela liminar ou pedir uma reconsideração, se eventualmente não consegue, né? Você passa ali por uma necessidade de explicar isso para os condôminos, você passa eventualmente por uma necessidade de suspender os pagamentos, porque vai gerar uma insegurança muito grande, ou se você não suspender, muitos podem suspender. Ainda que o comprador queira ficar com aquele apartamento, com a passagem do tempo você vai ter lá um aumento grande do número de distratos, muito provavelmente. Vai ter o seu comprometimento completo da viabilidade desse empreendimento, a necessidade de desmobilizar canteiro de obra, dispensar funcionários, dispensar construtora. Imagina que tudo isso se você depois ganhar o processo. Quer dizer, não existe ganhar o processo. Né? O próprio ser réu de uma ação como esta, na verdade, significa uma perda absoluta ou uma perda grande. Né? Você não tem como ganhar. Porque ainda que a sua liminar seja cassada ou que o juiz não conceda a liminar, ele vai dizer assim, ó, não vou conceder a liminar, mas vou continuar com este processo, que pode resultar, inclusive, numa declaração de ilegalidade daquela licença. E, portanto, eventualmente, até uma demolição do prédio. Ele fala, constrói sob seu próprio risco. Né? Não dou a liminar. Imagina você fazer até por transparência e atendimento ao Código do Consumidor, você tem que fazer novas vendas dizendo assim, olha, tem uma ação que quer demolir o prédio. Não tem liminar, mas ela ainda não transitou em julgado, não tem decisão. Né? Imagina a dificuldade que é trazida para o empreendedor, o impacto que isso traz. Né? E muitas vezes, algumas associações de bairro, e elas são, né, fazem um trabalho muito bom para a cidade, muitas delas, mas em alguns momentos também se aproveitam dessa situação, porque sabem que existe essa fragilidade por parte do empreendedor, que muitas vezes leva até a fazer certas concessões, né, para não aguardar o término do processo, porque o tempo ele é extremamente, né, impactante para o empreendedor. E, sem contar, uma outra questão, né, que a gente vê na atuação do Ministério Público, ele nem sempre atua... muitas vezes o Ministério Público ele se municia de laudos feitos por ele mesmo, né, dos órgãos de apoio lá no CAEX. Muitas vezes o judiciário, felizmente, já tem uma visão de que o laudo do CAEX não é um laudo isento, né? Ele é um laudo, ele é um laudo feito para embasar o autor. Pode até estar correto, né? Pode até estar correto. Mas antigamente o judiciário pegava muito essa informação como se fosse uma verdade absoluta. E hoje a gente já vê um filtro maior, né? Nesse sentido. Isso é muito importante. Aliás, né, é muito importante que o judiciário, e isso tem sido feito, não de maneira absoluta, mas tem sido feito aos poucos, procure filtrar o verdadeiro interesse público do interesse individual, né? Do interesse, muitas vezes, do vizinho que já tem ali um apartamento e não quer um prédio ao lado. Né? Eu separei isso aqui é uma coluna do Inácio de Loyola Brandão no Estadão, de um ano e pouco atrás, tá? Comentando sobre São Paulo. Eu gosto muito dele, acho um excelente autor, mas olha o que ele está falando aqui com esse texto, né? Batemos no iceberg. Ele coloca assim, ele está lá em Minas Gerais, isolado lá no sítio dele, onde ele fala assim, estou aqui há um mês, em paz, fugi da Barra Funda que se chama São Paulo, cidade que foi meu sonho, onde fiz carreira. Cidade enrascada, encrenca, desordem, banzé. Total alvoroço provocado pelas construtoras que armaram um cerco ao redor do meu apartamento em Pinheiros. Só do meu, apontem um só canto, esquina, etc., onde não haja o reboliço. Parece o fim dos tempos ou não parece? Então, na verdade, você tem alguém no seu apartamento, no bairro, incomodado com os novos apartamentos do bairro. É outra forma de se ver também esta questão. Dizendo assim, o bairro já está de um tamanho bom aqui enquanto eu moro. Né? Não quero que venha esse monte de pessoas aqui morar onde eu já moro, porque é legal. Né, trazendo esses novos prédios que estão atrapalhando aqui a minha vista, o trânsito, etc. Então, existe também aqui, as pessoas não percebem muitas vezes, um certo individualismo aqui, né? É uma necessidade da cidade de crescer, de ofertar
moradias efetivamente para quem precisa. Então, grande parte hoje do desafio de quem lida no urbanismo, do membro do Ministério Público, do magistrado, do agente público, é entender aqui existe um interesse individual ou existe um interesse público, né? Existe realmente um interesse que eu devo defender ou eu estou sendo usado por uma determinada comunidade, né? Porque ela não quer aquela obra porque é na porta da casa dela, né? E isso vale, né, para o Brasil inteiro, vale para o mundo inteiro, né? Essa discussão, ela é extremamente positiva, ela é necessária, né? O Marcelo falou da luta pela melhoria. Como é que nós temos que procurar a luta pela melhoria em muitos aspectos? Em muitos aspectos, inclusive, é entender, né? Quem que está sendo defendido e por quê? Né? Porque nós temos uma demanda enorme por moradia que também precisa ser atendida. E eu vou finalizar aqui para já não estender demais. Então, a gente veja assim, algumas visões também diferentes sobre o mesmo assunto. Tá? Então, agora em São Paulo, aqui um dos assuntos mais polêmicos, entre os vários, né, está o tal do túnel ali da Avenida Sena Madureira, que é uma obra de mobilidade urbana muito importante para ligar várias áreas da cidade, tidas como uma das obras mais importantes aqui pela Prefeitura de São Paulo, e que vai realmente, se der certo, né, esperemos que dê certo, ter uma grande melhoria, né, no fluxo de mobilidade. Esta obra, ela ora é liberada, ora ela é proibida, ora é liberada, ora é proibida, com várias alegações. Uma das alegações foi o grande número de árvores a serem cortadas para realização desta obra viária. E é claro, a questão ambiental tem um apelo muito grande. Além disso, né, existem outras formas, muitas vezes usando os tribunais de contas. Será que esta obra, né, está custando o valor correto? Será que esta obra tem tal importância? E a gente já percebe aqui as reações, né, de algumas formas. Né? O que fez a Prefeitura de São Paulo aqui neste caso? E aí saiu na Folha de São Paulo de ontem. Tá? Ela encomendou uma pesquisa no Datafolha, que tem esta... Opa, peraí, estou no lado errado. Tem esta manchete na Folha de São Paulo. Né? 92% dos paulistanos aprovam a construção do complexo Sena Madureira. Então, assim, eu não sei, não auditei aqui a pesquisa, estou imaginando que ela tenha sido feita com determinados critérios, não sei como é que foi a indução sobre a informação a respeito disso, mas aqui acho que só para fazer é importante que haja esse entendimento, toda obra imobiliária e urbanística e de infraestrutura, ela é muito impactante. Né, se você tinha um vizinho que era uma casa com um pomar e você vai ter um prédio de 15 andares, é claro que o impacto sobre a sua casa vai ser enorme. Né? Isso pode trazer chateação, né? Vai trazer incômodos, inclusive durante a fase de obra, depois a sua ambiência mudou. Né? Mas até que ponto isto está a serviço de uma cidade que traga mais oportunidades, né? Ou não, né? E até que ponto a maioria da população será ou não beneficiada com aquele tipo de mudança, né? Então, acho que a gente tem que amadurecer, apesar das visões diferentes de mundo, concluindo aqui, né? A gente tem que amadurecer e procurar aproximações, né? E nisso, a gente já vê isso acontecendo, né? O adensamento era uma palavra, para que de o adensamento, ele era uma palavra quase proibida para alguns urbanistas, né? Hoje, na verdade, é quase uma unanimidade, porque sabe, se você não adensar as áreas com infraestrutura da cidade, você vai acabar tendo que levar construções para as áreas verdes, para as franjas da cidade, para as APPs, para as áreas agrícolas, obrigando as pessoas que lá moram a enfrentar horas e horas em congestionamento ou levar infraestrutura para áreas muito distantes. Então, isso já, uma coisa que era um palavrão, já começa a ser um certo consenso, né? Uma outra coisa que eu acho que vai mudar o enfoque é a questão das restrições convencionais de loteamento, que vão ser tratadas aqui no curso também. Eu acho que assim, hoje se defende muito a permanência dessas restrições, mas talvez alguns urbanistas que as defendem, talvez, né, comecem a achar, ou até membros do Ministério Público, que talvez estão fazendo uma defesa muito elitista. Né? Ou os movimentos de moradia, quando eles sobem ali nas audiências públicas para pegar uma cartilha contra o mercado imobiliário, muitas vezes ali com uma cola de alguém, mas eles também, né, têm suas próprias informações, e falam, sou contra a verticalização, sou contra o adensamento. Onde vão ser construídas as habitações de interesse social? Na periferia? Será que não estão a ser contra eles mesmo? Né? Tem que buscar
né? Incentivos, tem que buscar que os incentivos sejam devidamente cumpridos, que as unidades sejam devidamente destinadas, mas será que, né, lutar a bandeira contra o adensamento e contra a verticalização está beneficiando a quem não tem residência? Né? Se você não tiver maior oferta nas regiões com infraestrutura, você tem redução de preço, você tem maiores oportunidades. Então, é um longo caminho aí civilizatório, sociológico, né? Além de arquitetônico, jurídico, de engenharia, ambiental, e acho que essa é uma das coisas muito interessantes do urbanismo que vai ser enfrentado aqui nesse curso tão interessante. Muito obrigado a todos. Obrigada, Bicalho. Eu vou aproveitar a sua fala, inclusive indicar um outro livro para vocês. Esse vocês podem ler até o dia 10, não precisam ler até o dia 8. Todo mundo vai fugir. Que, na linha do que o Bicalho colocou para a gente, dessa desmistificação da palavra verticalização, A Cidade de 15 Minutos, do Carlos Moreno, que é um livro super bacana. É uma ideia que foi implementada por Paris, né? A prefeita de Paris implementou essa solução e que trata aí com sabedoria da questão da verticalização e do aproveitamento da infraestrutura urbana, permitindo maior adensamento populacional e construtivo perto de regiões que tenham mais infraestrutura. Agora eu vou passar a palavra ao Pedro. Pedro, Vamos lá, gente. Boa vamos lá. noite. Bom estar aqui entre amigos, mestres. Agradecer ao Unibradim pela oportunidade de estar ajudando a coordenar o curso, muito bacana. E eu já estava aqui trocando mensagens no paralelo, falando que a gente precisa de mais uma meia dúzia de aulas para fazer uns pinga-fogos, porque eu já queria ter falado umas 15 vezes no meio de todo mundo, porque cada um dos temas aqui desperta muitas reflexões, muitas dúvidas e muitas outros pontos de vista, né? Eu acho que o direito urbanístico é uma matéria relativamente nova, e por ser nova e por mexer com a gente, né? Eu acho que talvez das áreas do direito, fora direito de família, talvez, né? Ela mexe muito diretamente com a gente. Todo mundo tem um vizinho que está reclamando. Eu moro no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, que eu acho que é o olho do furacão, do caos, de tudo que a gente está discutindo aqui. Então, essas questões, elas vão despertando as paixões, né? Eu acho que é inevitável. Acho que esses conflitos, eles vão surgir, né? E eu acho que algumas das provocações eu vou me permitir brincar aqui, antes de falar um pouquinho do que eu me reservei. Eu acho, Marcelo, que a gente está evoluindo. Talvez São Paulo esteja andando para trás. Eu acho que a gente avançou muito em alguns aspectos, em outros eu concordo com você, não dá para ler a legislação hoje, direito urbanístico de São Paulo. Você lê o plano diretor, você lê a lei de zoneamento e uso e ocupação do solo, você sai com a cabeça fundida, com mais dúvidas e tem que começar a desenhar a lei para entender. Mas, por outro lado, a gente vê que aí, Brasil afora, a gente evoluiu, né? Eu acho que muitos municípios cresceram, muitos municípios se desenvolveram, começaram a ter uma preocupação com o urbanismo que não tinham. Sem sombra de dúvida, eu acho que São Paulo está complicado. Eu acho que a gente, por um lado, sempre foi liderança em criar novos institutos, em ter uma inovação com relação à legislação urbanística, e eu acho que a gente está se colocando agora num beco sem saída, porque a cidade está ficando ingovernável do ponto de vista urbanístico, né? Ela virou, como o Bicalho disse, como o Rodrigo disse, é um palco de conflitos, né? A gente tem conflitos com relação ao tombamento, conflitos com relação ao zoneamento, conflitos com relação a restrições convencionais, cada um com a sua visão, às vezes uma visão egoísta, às vezes uma visão de um coletivo que não é coletivo. A gente tem as associações que não são associações, são os coletivos, né? A gente vê o Compresp hoje, que é o nosso órgão de proteção do patrimônio histórico, reconhecendo legitimidade em coletivos. O que são coletivos? Ah, mas tem um representante o coletivo. Então faça em nome próprio, não faça em nome de um coletivo. Né? Então, assim, esses conflitos estão na cidade. Eu acho que cada vez mais difícil. Né? Mas voltando aqui, tentando enquadrar um pouco, eu acho que o direito urbanístico, a provocação, né? O direito urbanístico além do lote, eu acho que ele, por essência, é além do lote. Né? Eu acho que
cada vez mais, e isso é uma crítica que talvez eu tenha à legislação urbanística do município de São Paulo, a gente está cada vez mais pensando o intralote e pensando menos o fora do lote, né? Como é que a gente faz grandes intervenções urbanas? Como o Marcelo bem disse, as operações urbanas consorciadas talvez tenham virado muito mais um mecanismo de arrecadação de uma receita relevante para o município versus uma transformação urbana. Como é que a operação urbana ela foi pensada, né? Vamos criar uma transformação. Vamos gerar aqui obra pública, vamos gerar transformação urbana e, naturalmente, isso gera um ganho para os proprietários, gera uma valorização para aquelas propriedades todas lindeiras. Então vamos captar uma parte disso. Talvez essa lógica esteja se invertendo hoje, né? Você está muito mais voltada a essa mais-valia que está se gerando, né, através do CEPAX, da própria outorga, do que efetivamente um planejamento. A gente teve, alguns anos atrás, em São Paulo, eu tive a oportunidade de participar da concessão urbanística, né, que se propôs ao quê? Vamos conceder a execução de um grande plano urbanístico à iniciativa privada. Vamos permitir que um concessionário desenvolva esse plano, tanto no intralote quanto no fora-lote. E aquilo naufragou, né? A gente, por N conflitos e inabilidades e discussões jurídicas, houve ali também uma judicialização muito grande, mas naufragou, né? Então, eu acho que, em alguma medida, a gente está carente de planos urbanísticos que pensem o público, né? Como é que a gente transforma uma grande região da cidade? Como é que a gente volta a olhar para a Cracolândia e falar, vamos transformar aquilo, né? A gente tem iniciativas pontuais, vamos pegar um equipamento urbano e tentar fazer, a partir daquele equipamento urbano, uma transformação de borda. Mas será que isso não exige intervenções mais pontuais? Quando a gente foi para os PIUs aqui em São Paulo, a gente vê a mesma lógica, né? Eles estão travados. Então, iniciativas que surgiram para permitir grandes transformações travaram por N interesses, por discussões na Câmara dos Vereadores, né? Eu achei muito interessante o Vitor Carvalho Pinto, que já foi citado aqui, eu não vou lembrar onde está esse artigo dele, mas foi muito recente. Ele fez uma provocação que eu achei uma reflexão interessante nesse artigo. Será que o plano diretor tem que continuar sendo aprovado pela Câmara dos Vereadores? Por que ele trouxe essa discussão? Porque é ali que está grande parte do foco dos problemas que a gente está vendo. E sai um todo do executivo com um conceito, críticas ou não ao conceito, e isso tem ido para a Câmara dos Vereadores e sofrido 350 emendas que trazem distorções nesse planejamento urbano. A gente vê essas duas recentes ADINs do Ministério Público, elas discutem exatamente o que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Elas não discutem a gênese do projeto no âmbito do Executivo, porque a gente vê um esforço do Executivo muito grande em fazer um plano bem feito, né? Eu achei super interessante a provocação, eu acho que vale a reflexão se a gente não está ali errando, né? Mas aonde eu quero chegar, e já caminhando aqui para o fim também, porque o meu tempo é um pouquinho mais curto e mais nas provocações, como é que a gente usa esses institutos de direito urbanístico para pensar o público e como o público interfere no privado? As desapropriações, né? Muito da discussão que houve na Nova Luz, elas esbarraram na questão da desapropriação. Como é que a gente agiliza uma desapropriação? Como é que eu tiro uma propriedade que está subutilizada, ou está não utilizada, não através necessariamente do parcelamento de edificação e utilização compulsória, mas de outros mecanismos para agilizar a execução num plano urbanístico. Está lá no Decreto-Lei de Desapropriação. É utilidade pública a urbanização. Desapropriar para a urbanização é utilidade pública. Será que não está na hora do poder público pensar, talvez, em grandes desapropriações? Quando o metrô desapropriou grandes áreas nas décadas passadas para abrir suas primeiras estações e linhas, essa foi uma discussão que veio à tona. E o STF disse, não, pode desapropriar para essa finalidade. Então, um pouco da provocação, e acho que a gente vai passar por isso, né, Marcela, Natália, no curso, assim, nas operações urbanas, como pensar isso, na concessão urbanística, nas desapropriações, como é que a gente pensa o próprio plano diretor? Será que a gente não está com um plano diretor carente de pensar os espaços públicos, né, os grandes planos de urbanização?
eu tenho a lembrança, né, que quando a gente começou a pensar na concessão urbanística aqui em São Paulo, no projeto da Nova Luz, o consórcio ia ser integrado pela Expo. A Expo era uma subsidiária, uma empresa estatal de Portugal, responsável pelo Parque das Nações. Quem já foi a Lisboa vai pegar toda aquela região norte, indo para aquela ponte Pence, não para a ponte Pence, para outra ponte que tem, onde você tem o oceanário, parques, etc. Aquilo tudo foi um grande projeto de urbanização do poder público, capitaneado pela Expo. Após a Expo 98, que foi aquelas exposições mundiais, eles desenvolveram um grande projeto, né? Com o poder público capitaneando uma grande intervenção, com parques, com o oceanário, com teleféricos, grandes intervenções urbanas que trouxeram o mercado imobiliário para lá e fizeram uma transformação no que hoje talvez seja um dos bairros mais, é, dentro aí até da cidade de 15 minutos, mais aconchegantes de Lisboa nesse sentido, né? Então, acho que um pouco da minha provocação, muito mais uma provocação até para deixar a curiosidade para as aulas, está nisso, né? Como é que a gente volta a usar o direito urbanístico para pensar o público? Vamos sair do lote, né? Vamos parar de discutir gabarito, vamos parar de discutir recuo, aquelas 300 mil coisas, vamos pensar o urbanismo em grande escala, né? Como é que a gente muda as grandes cidades e etc. Então, acho que fica essa provocação. Acho que vai ter bastante coisa para a gente discutir aí no curso. Uma bela provocação que, inclusive, conversa muito com a aula da Natália, que vai falar de retrofit, né, Pedro? Como que a gente pensa em retrofit, como que a gente pensa em requalificação dos centros sem pensar na requalificação dos espaços públicos, né? Não adianta ter uma lei de retrofit sem olhar para os espaços públicos, né? Tem que ter Ó, aí e fica planos. aqui a provocação. Vamos discutir, vamos pegar o Marcos. Eu acho que a gente tem que fazer uma aula extra com pinga-fogo, chamar o Marcelo, chamar o Rodrigo, chamar mais meia dúzia e a gente ficar Pinga brincando com fogo. esses temas, porque tem aí muita coisa para a gente discutir, muita paixão E aí. 5 horas de aula. 5 horas de aula, pelo menos. Com ou sem luva de boxe? Eu queria saber isso. Não, eu vou sem luva, eu não uso gravata e não uso luva. Não precisa. Pessoal, de minha parte, eu só quero agradecer aqui a todos os presentes, tá? A gente teve um público aí de quase 150 pessoas. Espero todos vocês no curso a partir do dia 8. E também quero agradecer especialmente aqui, não só a Natália, o Pedro, como a generosidade do Rodrigo Bicalho, do Marcelo Terra, que são referências muito expressivas para a gente, profissionais, e que toparam gentilmente logo de cara estarem aqui conosco. Muito obrigada. Doutor Marcelo, o senhor pediu a palavra, mas eu já me Tenho despeço de uma todos. Boa noite. curiosidade, Marcela e Natália. Eu queria saber se o Neymar Júnior vai dar alguma aula. Não, porque ele vai estar ocupado, entendeu? Fazendo o que tem que ser feito. Inclusive, pessoal, a gente estruturou nossa aula e o Marcos Não bateu prometeu os horários. que não vai bater com os jogos da Copa do Mundo. O máximo que vai acontecer é a gente acabar uma aula e já pegar uma cerveja, abrir a cerveja no finalzinho da aula para seguir, para assistir os jogos, tá? Mas tudo vai dar certo e vai coincidir, inclusive, quem perder alguma aula, a aula vai ficar gravada, né, Nath? E fica disponível por 3 meses após o término do curso. Então, se você perdeu a aula em razão do jogo, você pode assistir depois. Até três Assistir. meses no término das aulas. Então, de 1º de julho para 3 meses para frente, você terá acesso às aulas. Perfeito, pessoal. O Rodrigo aqui está perguntando se a bibliografia será disponibilizada. Sim, a gente vai disponibilizar para todos vocês. E eu acho que a gente espera todo mundo, né? Eu acho que esse é o recado que fica aqui da nossa Masterclass de hoje. Não sei se Natália e Pedro querem se despedir, mas eu já me despeço. Eu quero deixar só, no site já está todo o cronograma das aulas com o nome dos professores, os pontos de cada tema para vocês acompanharem e aí a gente vai soltando as bibliografias conforme os professores disponibilizarem para a gente. Então, todo o acesso à informação está no site. Eu quero agradecer a generosidade da Unibradim, do Marcos, por todo o apoio no desenvolvimento desse curso, aos coordenadores junto comigo, o Pedro e o Marcelo e a Marcela. E, sobretudo, a presença do Bicalho e do Terra, que prontamente aceitaram participar da gente dessa Masterclass. Eles são um fenômeno, foi excelente a aula. Obrigada, gente. Imagina, uma grande honra. E muito obrigado a vocês. Parabéns e que seja um ótimo curso.
Muito bom, Gente, ótima ideia. Muito bom. muito obrigado. Agradecer vocês dois, Bicalho, Marcelo. Muito bom ter vocês aqui. E juro que eu vou trabalhar para a gente repetir aqui a discussão. Eu tô com coceira. Depois do Hexa. Exato, a gente Depois comemora do o Hexa, a gente Hexa, faz o Pinga Fogo, com né? certeza. Com certeza, vai ser Gostei, bacana. pessoal. Obrigada, boa noite. Um beijo para todos vocês. Mas, Boa Tchau, noite, tchau. Tchau, até gente. Tchau, mais. tchau. obrigado, hein? Tchau.